Olá, pessoal. Eu sou a Karine. Olá, eu sou a Andrea, do Andrea Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E nós estamos aqui juntamente com a Vox to You Escola de Oratória para iniciar mais um episódio que vai fazer parte da nossa terceira temporada do Falo Mesmo podcast. A Vox to You que tem nos ajudado com as habilidades técnicas de comunicação para que a gente possa também transmitir as mensagens que a gente deseja, passar para os nossos ouvintes, para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, do Falo Mesmo, de forma mais didática e simples de entender. Então, eu convido vocês, para quem não segue ainda o nosso perfil, começar a seguir lá o @falomesmopodcast lá no Instagram e também seguir a Vox, que é @vox2u.passofundo. Vox 2u.passofundo, certo? E acho que é isso, né? Também seguir o nosso canal lá no Instagram, eu Falo Mesmo Podcast, e vamos para mais esse episódio. Vamos para esse episódio. Ansiosa. Hoje vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. E alguém com muita propriedade está aqui para nos ajudar. Tatiana Alarconi, advogada, empresária, mãe de gêmeos. Muito obrigada por ter conseguido, porque eu imagino que a tua agenda é atribulada e você conseguiu um tempinho para nós. É um prazer, né? Foi um prazer participar do programa de você. Eu sou super fã. Obrigada. Para nós tentar esclarecer, né, Tati? Porque assim, se a gente for ver o conceito, o que é então a Lei Maria da Penha? Vou até ler para não fugir. Toda violência doméstica e intrafamiliar. Isso é bem interessante, né? Sim. Doméstica e intrafamiliar é crime. Deve ser apurada através de inquéritos e depois remetida ao Ministério Público. Então, a pena de reclusão de 6 meses até 2 anos, né? E o advogado, não sei agora, pode pedir o afastamento até da convivência durante todo esse processo. Mas que interessante, porque tem que ser doméstica e intrafamiliar para ser considerada a Maria da Penha. Sim, tem que ter o vínculo, né, familiar. Tem que ser no ambiente doméstico. Então, não necessariamente o marido e a esposa. Engloba todo o vínculo familiar. Ou a filha, o filho, a sogra, a nora, todos envolvidos. E inclui também a violência psicológica. Por exemplo, se a sogra, exemplo, né? A sogra menospreza, critica, diminui, humilha a nora. Sim, isso tudo é violência psicológica. E também entra na Maria da Penha. Sim. O que na verdade, qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? Porque o Código Penal é antiguíssimo, né? E lá previa lesão corporal, ameaça. Qual que foi o fundamento da celeridade nos crimes onde tem a mulher como vítima? Porque requer algo mais rápido. Por exemplo, quando a mulher sofre a violência, seja ela psicológica, seja ela física, né, e ela se dirige até uma delegacia da mulher para registrar um boletim de ocorrência, ela não precisa aguardar um inquérito policial, juntar provas para ela conseguir uma medida protetiva. O delegado, ele, em menos de 24 horas, ele já remeteu esse boletim de ocorrência para o juiz e já requereu o afastamento do agressor e medidas protetivas. Então, o principal objetivo é a celeridade na proteção da mulher. E só com o depoimento dela, Sim. Ela já conseguiria essa proteção. Sim. O depoimento da mulher é tido como verdade, soberano. Tati, isso agora não fica meio inconstitucional, né? Eu não sou leiga, mas nesse sentido, porque todas as outras leis pressupõem que a pessoa que acusa tem o ônus de buscar as provas, né? Sim. E nesse caso, não. Aí, e se a mulher mente? Sim. Isso acontece. E eu acredito que são exceções também, né? Dentro da lei. Exatamente. Só que a lei, a gente trabalha com hipóteses, né? O pessoal quer. Ocorrem os episódios, os legisladores lá sentam, a gente precisa proteger tal cidadão, porque está acontecendo, né, na sociedade muitos casos de tal tipo de violência.
Esse é o caso da mulher. Uhum. Como a mulher sempre ela teve o papel da submissão, até como a gente estava conversando antes, né? Submissa, dependente do homem, ela estava lá dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, porque era para isso que ela tinha nascido. Né? Sempre foi colocado na cabeça dela. Você nasceu para servir teu marido, cuidar dos teus filhos, cuidar da tua casa. Se o marido chegasse, não gostasse de alguma coisa e ela apanhasse, para ela estava tudo certo. Né? Com a evolução, a mulher foi estudando, foi trabalhar fora, conquistou seu espaço, ela viu que ela não precisa disso, que ela pode ter o espaço dela, ela pode ter o seu dinheiro. Pode ser bem tratada, né? Exatamente, e que ela merece ser Respeito. tratada Com respeito. como ser humano. Né? A partir daí, a mulher, tipo, ela começou a buscar. Não, eu vou reclamar, eu vou ir atrás. Só que patriarcado, né? Sim. Não, você é uma mulher, não, tu deve ter desrespeitado o teu marido inicialmente, era assim. Sim, o problema não tá no caso de estar ali, fazer a comida e cuidar dos filhos. O problema está em ser maltratado. Exatamente, só que estava incutido, era Sim. normal aquele tratamento. E ela não era ouvida. Exatamente. Então, agora, pelo histórico, vamos dizer, então, disso, no momento que ela conseguiu ter essa autonomia de ir lá e denunciar, ela já é tida como verdadeira. Exatamente. Então, a proteção, vias, né, sim ou não, ela já está protegida. Sim, o delegado jamais vai te dizer, não, eu vou investigar, a verdade, depois eu vou te dar proteção. Não. É porque, na verdade, vamos supor assim, se for verdade, ok, né? Se for não. Aí ele tomou uma atitude e afastou ela da situação de risco. Se for mentira, então consequências virão. Sim. Teoricamente, assim, ninguém mais muito, responde por falsa comunicação de crime, né? Pois é uma... É um crime também. Comunicar um crime que não existiu é crime. Então, tem consequências severas. Sim, no com caso, certeza. porque... Até durante a escuta, quando a mulher procura a delegacia da mulher, não é poucas perguntas, não. Ela tem primeiro liberdade para contar da forma como ela achar melhor, né? E depois ela é questionada. Tá, até para ver se não tem incongruência, garanto. Exatamente. Depois, segundo passo. Feito o boletim de ocorrência, requerida o afastamento do agressor do lar, requerida a medida protetiva para que ele não se aproxime dela 200 metros, sob pena de ser decretada a prisão. Esse é o praxe, né? Quando ele é intimado disso, até hoje em dia as intimações são muito rápidas, porque são feitas pelo WhatsApp. A pessoa de justiça manda pelo WhatsApp do agressor. Tipo, ele não precisa ir, não precisa ir um oficial de justiça catar onde é que ele tá morando. Isso, não encontra ninguém em casa. Exatamente, não, acabou isso. Manda pelo WhatsApp. Olha só, E como é que é? Daí tem que estar os dois azulzinhos, Sim. Recebido e lido. Normalmente, quem recebe diz recebi ou ciente. Normalmente o oficial de justiça só confirma o recebimento. Confirma. O que acontece nesses casos? Pensando, tem gente que mente? Tem. Né? Já aconteceu comigo? Já. O cliente tem que procurar um advogado. Ó, doutora, eu estava trabalhando, aconteceu isso. Tá, e ela pegou e me denunciou. Eu não fiz isso. O meu trabalho como defensora do agressor, digamos assim, que na verdade que não é, vai ser muito complicado. Muito. Primeira orientação, não chega perto dela. Porque se você for preso, eu só vou conseguir te tirar quando o juiz marcar a primeira audiência. É que normalmente demora. Então vai ser preso. Exatamente. Pode fazer 50 petições ali, recurso. Vai ser aguarde-se a audiência. Então, não vai, tá? Vamos juntar provas, tu tem testemunhas onde é que tu estava, se tinha alguém perto, então que você não fez isso para ela. De repente, se tu não estava nem no local onde ela está dizendo que tu fez isso. Já aconteceu. Só que o trabalho de juntar as provas e conseguir derrubar uma denúncia, assim, é bem complicado. Até porque se muitos ouvem, sempre discutiam, não vai falar, porque tem medo até. Sim, não fala. Então, muitas testemunhas não vão por medo, né? Não vão. Sei lá o que pode acontecer. Exatamente, porque na verdade, como é que tu vai saber uma situação, discutiam, mas chegar ao fato de uma agressão, né? E aquela história, que também tu já deve ter passado. A mulher
presta queixa, tá? Entra com o processo, vai lá e retira. Na verdade, agora que tu não tem mais como retirar. Ah, né? é? Isso mudou, tá? Tu vai ao oficial de justiça na tua casa te buscar. Se você não for para audiência, tá? O que acontecia antes era, né? Eu entendo que, principalmente por causa da dependência financeira Sim. e filhos. Uhum. Velha história, né? Do antigamente do Uhum. patriarcado, que as vós diziam: tá ruim com o teu marido? Pior sem ele. E também se me separar, vou pra onde? Vou pra Vou onde? trabalhar com quê? Com Exatamente. tantos filhos pra cuidar. Ele, pelo menos, tá pagando aluguel, ele bota comida na mesa, Sim. né? Vou ficar quietinha. E eu fico quieta. Eu aguento. E eu aguento, tomo tapa, né? Ele me obriga a manter relações sexuais mesmo quando não quero, bate nas crianças e eu tenho que aguentar, porque senão eu vou fazer o quê? Eu vou ter que largar meus filhos para alguém cuidar. Aham, e E trabalhar. aonde eu for trabalhar, talvez eu não ganhe o suficiente para pagar quem vai cuidar dos meus filhos. E outra coisa também, ela pode ter o medo de não ser acreditada, porque Sim. muitas vezes o agressor é agressor dentro de casa. Uhum. E fora ele é um querido. Muitos casos. Meu Deus, como? Então, se ela disser o apoio, o casos. quê? Mas o fulano é Aham, querido, é o sim. prestativo, né? Aham. Então ainda tem o medo de não ser. Além de tudo isso que ela vai perder, ela não tem. Então, ela vai perder essa assistência que ele dá, ela não vai ser acreditada. E outra coisa, e ela tá muito abalada emocionalmente para conseguir ter forças o suficiente para ir buscar ajuda. Sim. Então, olha quanta coisa. Então, não Sim. tem como julgar uma pessoa tão que não busca essa ajuda, né, Tati? Sim, é bem complicado. Eu tenho casos de clientes que sofreram violência por anos, tá? Quietinha dentro de casa. Do tipo de ele comprar comida só para ele comer e comer na frente dela. Que horror. E E, não- que, e e como não- que eu E consegui? eu não tô falando de pessoa Embaixo. pobre, não, eu tô falando de gente Esclarecida, assim. esclarecida, né? Muito bem posicionada. Ela também, né? Eu disse para ela, demorou muito tempo para você. E como que conseguiu? O que aconteceu que ela teve essa força? Pra ir A dar? filha dela, a filha, ela sofreu tanto na frente da filha que era pequena ainda, entende? Porque ele fazia, humilhava ela dentro de casa, você é uma gorda, você é isso, você é aquilo. Daí ela começou a ver que ele já tinha outras mulheres, né? Pelos aplicativos, Facebook, Instagram, do celular, quando ela conseguia olhar dele, quando ele estava tomando banho. Traição, ela via, não, realmente, tá me xingando porque ele já não gosta mais de mim. Nesse caso em específico, esse homem agressor, ele é meio psicopata, sabe? Ele faz umas coisas assim de psicopata. Só que bem complicado ali a prova, sabe? Bem complicada a prova. A prova de que A ele prova faz. contra ele, sim. Excelente pessoa. Ah, viu? Excelente pessoa. É um Ela que é perfil, né? louca. Exatamente, ela que é Ela louca. tá com problema, ela tá com uma depressão. Ela que é louca, teve um filho para barriga de aluguel comigo, e daí agora quer parte do meu patrimônio para Viu? viver A sozinha. manipulação. Uhum. Que sério isso. Sim, sim. Então digo que a gente vê de tudo. E tu pega casos de vingança da mulher, tipo, ir denunciar pra se vingar, não sofreu agressão, daqui a pouco descobriu uma traição, não que justifique, mas daí vai, denuncia, tipo, vou me vingar de ti. Já. É que, olha já. só, antes de tu responder, Tati, olha como é importante esse fator traição, né? Porque nesse caso que tu falou, que o homem de fato fazia a agressão física e psicológica com Uhum. ela tomou força por conta das traições recorrentes Uhum. e se deu conta pela traição, mas e todo o resto não tinha Foi importância. só a traição, isso. A traição que moveu ela para uma ação para sair daquilo ali, Uhum. né? Ela gostava dele. Então, de pois repente, se ele gostasse e não tivesse traindo, ele podia. ele podia continuar Ela tratando gostava dele, achou que ele estava passando por. Não, ele tá Não meio tá bem. irritado, não tá bem, trabalha né? demais. Trabalha muito, com certeza, e viaja bastante. Não. Vai Mas passar. a É traição, fase, né? é fase. Daí, quando a agressão e a violência aumentou tanto e ela começou a ver as provas das traições, ela disse, não,
Realmente ele não gosta Não é. mais de mim, né? Por isso que ele tá fazendo Sim. isso, tá me traindo. É. A dor dela foi A dor insuportável ao dela ponto pela dela traição. que antes ela, claro que deveria ter problema de baixa autoestima, falta de confiança para conseguir tolerar por muito tempo. Mas então quando ficou escancarado na frente dela, Sim. ó, ele não me quer, ele não gosta, a dor dela acho que ficou insuportável. Ela faz terapia faz muito tempo. Então daí que ela conseguiu ter a atitude, mesmo que a filha então ajudou, mas daí que foi que ela teve atitude para conseguir denunciar. E aí, nesse outro caso que tu ia entrar da vingança da mulher, por exemplo, não acontece nada. Só O descobre homem- a traição. O homem, né, nada entre aspas, né? Não, O nada de homem não violência. agride, não é violento, ele simplesmente É até querido, vamos fazer assim, uma história, ó, bom. Ele trai, mas chega em casa, é um amor, paparina, trai porque deve. o relacionamento, digamos assim, não está bom, né? Eles, enfim, têm uma desconexão em algum momento do casamento e ele culmina numa traição, mas sem agredir, sem humilhar, sem agredir verbalmente nem psicologicamente, continua provendo, né, a casa, trabalhando, porém, trai. E aí ela descobre, e aí por uma vingança ela vai lá e acusa ele de agressão. Então isso também acontece. E aí também a traição é a questão, né? A raiva que isso traz na pessoa para a pessoa ter uma decisão dessas, né? Sim, é que muitos atos são passionais, né? Do Exatamente. ser humano. Então, a traição, tanto para o homem como para a mulher, é um gatilho enorme. Já vi casos, sim, tá? E como que tem que Então, na cuidar verdade, essa não era, tipo assim, tão Não é. mar de rosas que nem você falou. Eles já estavam para se separar. E ela disse, não, eu vou me separar. E ele, tá, tudo bem, então não quer mais, né? Vamos ter nossa vida em paz. Vou pagar pensão pro nosso filho. E, tipo, ele saiu muito de boa. Porque ele já tinha outra, né? E daí ela se enfureceu. O que que ela fez? Ela foi lá, provocou ele, né? E depois ela registrou o boletim de ocorrência contra ele. Isso que eu ia te perguntar. E daí ela me falou. E eu disse pra ela, não. E, por exemplo, Se ela me desculpe, mas eu não trabalho dessa forma. o provocar o físico que tu tá dizendo? Sim. Por exemplo, chega batendo e ele só se defende, tipo, se segura e ela, ai, tu tá me batendo. Isso. Sim. Ela se Isso. botou nele. Isso. Ela bateu nele. Ela arranhou ele. E depois ela disse que ele empurrou ela contra a parede, que ele tentou agarrar ela disse que não queria, porque não queria mais. Porque aí entra naquela questão que ela tem essa vantagem dela na lei poder chegar e ouvida. dizer. Exatamente. E- Só que eu, Mas depois ainda bem que ela me disse isso. Que ela me disse, não, doutora, eu fiz. Eu fiz, eu tava com raiva dele, eu fui lá e fiz. Eu disse pra ela, então, sinto muito. E tu consegue ter esse feeling, Tati? De quando a Às vezes pessoa não fala. chega. Ou senão quando tu vê, tu diz. É que esse caso que eu relatei agora por último, eu comecei com o divórcio, trabalhando no divórcio. Tu já foi. Daí quando ela me disse que tinha feito isso, porque isso foi no decorrer do divórcio. Tá. E ela me disse, não, eu fiz isso. Eu disse pra ela, então, eu tô saindo. Tá. Eu não trabalho dessa forma, tá? Isso é uma quebra de confiança entre nós. Não me desculpe, mas eu não posso continuar trabalhando contigo. Tá? E aí posso te indicar algum outro colega. Nesse sentido, Uma porque ela defensoria. queria entrar com a Ela queria achar um jeito de prejudicar ele, Mas seja aí- de qual fosse. A qualquer custo, por Sim, vingança. por vingança. Eu, enquanto advogada, Uhum. quando eu tô atendendo uma mulher que bate na minha porta e me diz, eu preciso de ajuda. Tu vai acreditar em quem? Você trabalha com a verdade que a tua cliente te trouxe. Sim. Né? Você não tem, não, a senhora vem aqui semana que vem pra gente conversar e daí eu peço sabe um fazer. Sherlock Holmes e vou investigar a vida dela pra ver se realmente é verdade o que ela diz. Exatamente. E tu vai também pedir que ela te fale a verdade e tu trabalha em cima de acreditar que ela está te falando a verdade. Sim. Porque senão perde o sentido daí. Sim. Tu tá defendendo uma pessoa que tu não acredita. Tu não tem como trabalhar? Exato. É sempre o que eu digo. Primeira coisa, eu preciso saber exatamente o que aconteceu para eu poder te orientar e saber de que forma trabalhar. Uhum. Porque se você mentir para mim, lá na frente a gente vai ter problemas. Porque Exatamente. começam a aparecer as provas. Não é, tu não tem como trabalhar com uma fantasia e daquilo virar um processo. Não.
Nossa, verdade, é bem. É muito complexo. Uhum. E tu tá lidando com sentimentos das pessoas, às vezes que estão guardados há tanto tempo que é difícil de se abrir. Uhum. Então, às vezes, tu tem que conversar 2, 3 vezes com aquela mulher, né, com aquela vítima, para ela começar a dizer, não, olha, aquele dia não aconteceu só isso, ainda ele me fez isso, me fez isso, me E que fez tu isso. vai criando uma confiança, tu vai Exato. vinculando com ela, né? Tu faz, É acaba quase que uma tendo um terapia, porque ela vínculo. vai se abrir Sim, contigo e te contar coisas que são doloridas. sim, sim, sim. E Tati, e com a tua experiência, tu já tem um feeling de perceber se a pessoa chega a te mentindo, que nem essa que tu disse, ela falou a verdade. Sim, essa ela Mas chegou no e ela caso, me disse. e se Eu às vezes, menti. e se às vezes chega e tu nota que não fala tudo, porque tu precisa que a pessoa chegue e fale a verdade para tu poder defender ela genuinamente, né? Sim. Por exemplo, caso de violência doméstica. Quando uma cliente me liga e diz, Tati, ele me bateu. A pessoa tá chorando, tá desesperada, tá machucada. Eu vou imediatamente encontrar ela e vou junto na delegacia acompanhar. Eu acompanho desde o primeiro momento. Entende? É diferente da cliente que vai me procurar no escritório, agendou horário, pagou consulta, foi lá tranquila e daí começou a me relatar as coisas. É diferente? Então, o que vai te relatar depois com calma, você vai fazer uma análise, você vai pedir documentos. Ah, tu tem alguma foto? Tu tem alguma gravação? Ah, sim, eu tenho meu celular que ele quebrou, como já aconteceu, né? Eu tava tirando uns prints do celular dele para eu ter como prova, tirando a foto do meu celular, ele pegou e quebrou meu celular. Tu vai pegando, porque tem indícios, tem que ter, né? Até porque tu tem que apresentar para o juiz quando você entra com um processo de separação e você precisa citar que o que levou à situação que está, até por uma questão de regulação de guarda e visitação, tá? Ó, doutor, não, a mãe não é contra o pai e o filho, jamais, só que ela não quer ter contato porque ocorreram tais e tais episódios. Então, você precisa colocar esses dados dentro do processo, até porque quando o juiz for fazer análise de guarda da criança compartilhada, unilateral, alternada, ele tem que ter essa visão do relacionamento entre pai e mãe para poder definir isso, né? Visitação. Não, eles têm um relacionamento tranquilo, a criança também, um bom vínculo com o pai, já tem uma idade adequada. Pode passar a semana toda com o pai, pode passar final de semana sim, pode viajar. Então, isso é importante tu colocar dentro do processo, né? A questão do relacionamento e até uma questão de caráter e perfil, se há a questão de agressão. Mas se tem ali do afastamento, como é que é a medida Se já protetiva? tem o processo, daí- sim, é vinculado daí. E daí o pai vai ter visitação com a criança, não perto da mãe. Exatamente, exatamente. Normalmente é escolhido um terceiro, né, da família. Normalmente, geralmente a criança mora com a mãe, Sim. né, e o pai visita. Daí normalmente entra em contato com a tia, com uma avó, né? Ah, vou me atrasar para buscar o fulano hoje, tá? Porque quando tem medida protetiva, daí é orientado, como eu já tenho clientes a mulher, como tenho clientes o homem também. Sempre oriento. Fala com o terceiro ali, ou comigo mesmo, né? Eu entro em contato com o advogado da outra parte. Ah, doutora, né? A gente precisa alterar a data da visitação dessa semana, meu cliente vai viajar. Tem meios, entende? Mas não entra direto. Sim, tendo a ação de Maria da Penha, ela é vinculada, né, com o processo de divórcio. E para os juízes, como processo eletrônico, né, eles terem conhecimento do que está tramitando ao mesmo tempo. Viu, Tati? E agora que você estava falando disso, me surgiu uma dúvida, porque eu não sei se pode, por exemplo, assim, como que é visto uma questão uma acusação de uma mulher contra o homem, Maria da Penha, só que falsa, uma acusação falsa. E aí eu tava escutando um advogado falar assim que é muito difícil defender, então, o homem nessa situação, né? Buscar as provas de que, de fato, ele não fez nada. Como que é visto uma gravação nesse sentido, perante a justiça? Uma gravação Se o homem do grava... telefone. O homem grava para conseguir essa prova que ele não fez nada. É visto como, tipo, uma má-fé, porque nesse caso que eu tava ouvindo, o advogado falou assim que, por acaso, ela ligou no trabalho dele
e aí ficou ali explícito que não tinha acontecido nada, e as gravações que eram feitas pro trabalho do cara, tipo, todas as gravações eram gravadas, as gravações não, as ligações eram gravadas. Então ele conseguiu usar essa gravação e sem ser visto como se fosse uma prova ilícita, Como né, defesa plantada. Sim, Porque sim. ele pode querer plantar. Porque, na verdade, eu fico impressionada, assim, com o que a pessoa, o ser humano é capaz de fazer quando se sente injustiçado, né? Ou vítima de alguma situação. Então, tanto a mulher quanto o homem, né? Eles são... A mente fica fértil. Então, no momento que o cara é acusado e não fez, ele vai atrás de plantar provas. Digamos Sim. assim, né? Na verdade, ele construiu uma situação para conseguir uma prova de que ele era inocente. E nesses casos é a única coisa É válido. que o homem pode fazer, porque a proteção é da mulher. Sim. O que a mulher disser é soberano. Uhum. Para você desconstruir isso, é um trabalho. É um trabalho. Tipo, mensagem de celular, de WhatsApp, conta hoje como prova, se sim, for caso. sim. Mas se gravar a ligação. Hoje em dia, conta também. a maioria dos processos são com prints de celular. Porque a tendência é o quê? O cara se defender dizendo que ela tem problema psicológico, eu imagino. Ou não. Sei na maioria. Porque se ele é acusado... Porque imagina, eu fico pensando, tem os dois lados, né? Se a mulher chega ao ponto de acusar uma outra pessoa que não cometeu por uma impulsividade, por uma vingança, né? Como falamos. Mas... não beira um transtorno, alguma coisa, né? Tu que é psicólogo. Não, Daqui a pouco ela não pode ser diagnosticada com algum transtorno, assim. Ele pode pedir, olha eu falando, ele pode pedir uma avaliação psicológica dela? Sim. Mas A questão que daí tem outro clichê, né? Ah, aquela lá é louca. Mas daí às vezes não é, né? A maioria das vezes Mas até. às vezes tem algum transtorno, exatamente. Sim, só que daí entra a questão difícil. também da condição econômica dos envolvidos. Ah, Né? Se Óbvio, a gente né? considerar pessoas mais abastadas, com instrução, pode até pedir um incidente de sanidade mental. Ó, ela não está bem. uma avaliação psicológica. Está com claro. nossos filhos, ou até um pedido de guarda. Ó, eu quero a guarda do meu filho e eu quero uma avaliação psicológica e psiquiátrica da minha ex-esposa. Pode. Mas uma pessoa simples, que trabalha o dia inteiro para ganhar um salário mínimo, brigando com a mulher direto, o que ele faz? Só se defende. Só se defende. Mal e... Ouve o que o advogado diz, ó, não vai perto dela, não faz nada, só manda pensão, né? Combina, pega a criança de outra forma. É o que eles fazem, porque eles não têm o que fazer. Você entende? A questão da prova ilícita ali, sim, pode ser levantado, né? Por exemplo, se eu sou advogada que veio a gravação contra o meu cliente. Só que é o seguinte, o juiz pode até depois mandar tirar dos autos a gravação. Só que aí você já contaminou o processo. O juiz já olhou aquilo. Contaminar é a dúvida. Não contaminar, o juiz já viu. Tá, mas e daí a Mesmo que o dúvida... juiz diga, não, eu não vou aceitar essa carta aqui porque é ilícito, não vou aceitar esse vídeo porque é ilícito. O juiz já viu. Não, isso que eu quero dizer. Já contaminou o processo, a cabeça então, do juiz que vai julgar. Não, mas isso que eu quero dizer, então ele não tá olhando, ele já tem uma contraprova, mesmo que ele não aceite, ele tá... Não tá no papel, mas ele lê. Isso aí tem problema, isso aí. Não necessariamente, mas alguma coisa, é o pontinho de interrogação já tá ali. Exatamente, por mais que seja determinado a retirada dos autos, você já contaminou o processo. E que às vezes é feito, então, né? eu uso. É. Eu prefiro tomar uma advertência? Não, despacho do juiz dizendo. Tá, mas ele viu. E o juiz já viu. Mas o direito é bonito, né? Eu acho lindo. Eu não teria capacidade, mas eu acho lindo o direito. Não fica muito longe da tua profissão. Cada macaco no seu galho, graças a Deus. O nosso trabalho é o problema dos outros. Você conseguir escutar e tentar achar uma solução que se encaixe dentro da lei que a gente tem para aquele problema. E nesses casos de separação, ou no caso que hoje a gente está falando da Lei Maria da Penha, que vem dessa coisa familiar, dessa relação, tá cada vez mais em voga, né? A consulta de psicólogos. junto, Sim. O direito e a psicologia estão trabalhando mais próximos, né, Tati? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque que gente... E até olhar para os filhos, né? De gente louca.
Impressionante. As pessoas estão doentes. Uma coisa que eu digo, eu não sei se As a gente não pessoas percebia estão antes, doentes. ou realmente agora tem muito mais louco, porque Eu acho que as pessoas parecem quem não era ficou e quem tava piorou. Ou seja, aumentou que nunca drasticamente. vi tanta gente verdade. louca no mundo. Tá tendo bastante Não, disso. Mas eu tenho essa impressão também. Agora, falando em louco, porque na verdade, toda essa ideia de trazer esse tema surgiu de um episódio foi lançado recentemente no Brasil Paralelo, não sei se tu assiste ou se tu acompanha, sobre o caso jurídico, né, da Maria da Penha, que gerou o nome da lei, então, da agressão que ela sofreu do marido. Então, eles estão suscitando ali a dúvida, né, o questionamento se de fato ela sofreu uma agressão mesmo, né, eu assisti, acho que vocês também assistiram, e é isso, né, essa questão de loucura que a gente tá falando agora. Nesse episódio, nesse documentário deles, eles trazem ela como se fosse meio assim, transtornada, né, louca. A Vila da História, que teria sido feito uma construção toda contra o marido dela, que na verdade não foi ele que agrediu ela. Essa é a visão É um levantamento do documentário, né? E eu acho que isso é importante porque a gente sempre tem que olhar os dois lados. Por exemplo, a psicologia olha os dois lados. Então, e ali está sendo escutado ele, que diz que nunca foi ouvido, né? E ela também. Então, assim, pelo menos a gente começa a ver não só um lado, porque senão tu acaba, não, é isso, não. Não, é importantíssimo. É importantíssimo, né, ver os dois lados. Ou ela é transtornada, ou ele é um psicopata. Sim. Porque ali ele fala com uma maestria, ele consegue se vender muito bem, ele até chora, ele tem emoções, assim. Sim. Então, ou ele é um ator maravilhoso, ou ela é, né? Então, assim, mas só a dúvida que traz pra gente, eu acho que já é saudável. É muito válido assistir. Eles fizeram uma série de documentários, né? Investigação Paralela, Isso, é o nome isso. da série. Muito legal. Então eles pegam crimes da mídia, né? E vão E investigar. começam a investigar o outro lado, o que não foi mostrado. Então, na questão ali da Maria da Penha, o que me chamou a atenção foi que começou a ela relatar de uma forma, como ela vendo a situação que ela passou, como o que ele tinha relatado para ela. Nós fomos assaltados, né? E assim que você foi baleado. Até 4 meses em que ela estava internada, essa era a visão dela. Frágil, internada, frágil. Exatamente, o marido ali acolhendo, cuidando das sequelas filhas. graves, né? De ficar tetraplégica. Ela então... está, supõe-se, a normal seria se não, mas ela está abalada emocionalmente. Com certeza. Daí, então, ela conversa com o delegado, dá o depoimento, o delegado, depois de investigar, fechar o inquérito, diz para ela, não houve assalto, não há indícios, estava assim, assim, assim. Na cabeça dela, foi ele que tentou me matar. Entende? Então, de repente, algum detalhe que de repente, não era concreto, por exemplo, tal dia ele estava violento comigo, tal dia ele estava mais bravo. Era por isso, então. Entende? Já começa a fazer um gancho que às vezes nem é verdade. Tá? Então, o que me chamou a atenção, o depoimento dele, muito, muito rico em detalhes. Demais, demais, demais. O horário exato com minutos. Quase como decorado. Exatamente. Assim. Parece, tipo, ele foi treinado. Parece um texto de alguém que escreve um romance. Daí você coloca. As folhas eram tão verdes que refletiam a luz do sol naquela tarde, 3 horas da tarde e 25 segundos. Não é assim. Não é. Achei muito fantasioso. Mas, como a gente estava conversando, quem sou eu para estabelecer o que é verdade e real? Né? Nós somos seres humanos, somos cheios de falhas. Assim como eu acho que não é totalmente verdade a versão dele, também em alguns pontos, também fico com o pé atrás com relação a Maria da Penha. Por exemplo, o episódio da questão de que ele tentou matar ela com choque no chuveiro. Eu acredito que ela estava tão fragilizada com toda aquela situação que aparentemente era um assalto na casa dela, que o marido havia
sido, inclusive, vítima daquela violência. E o delegado falou que não, que na verdade estava só ele, que ele tentou matar ela. A cabeça dela deu um giro de 360, ou seja, eu tô aqui e voltou aqui, mas com uma história totalmente diferente, né? E daí, então, ela estava tão fragilizada que qualquer ato, de repente, que ele estava até tentando restabelecer laços, não, né? Ó, aconteceu uma coisa, ou até sinto muito, para ela era uma tentativa de violência. Tá, mas daí tu Ah. acha que teve esses dois homens junto ou foi ele sozinho? Qual é a tua percepção em relação aos Eu tiros? acho que ele não estava sozinho, mas eu não acredito que ele tenha. Defendido? Exatamente, que ele tenha defendido a casa, que tenha Tá. sido um assalto. Eu também acho, apesar dele falar, né? De repente, tu que é psicóloga pode me ajudar, mas eu acho que a pessoa, quando retrata uma situação, uma cena, e ela descreve muitos detalhezinhos. Ai, era a hora tal, era mais ou menos Decorada, tu achou? 5h45, e Aham. daí ele estava mais ou menos com uma roupa assim, né? Bem Tu não instruído. consegue, tu não consegue, ainda mais depois de tantos anos. Uma pessoa, eu trabalho com violência doméstica, né? Trabalho também em processos criminais. O que eu escuto das pessoas que me contam? Não, eu cheguei lá, era tarde já, doutora, era tarde. Mas era tipo depois da meia-noite. Não tinha ninguém na casa. Não rico em detalhes. Não consegue. E é realmente a pessoa que estava lá, tá te contando. Tá. Entende? Então eu fiquei com o pé atrás porque é muito rico em detalhe, Uhum. né? Mas daí teve o Ricardo Ventura, Sim, que ele faz. Eu gosto das análises dele, porque, sabe? E daí tu viu que ele fala pro cara que ele não mentia na hora de falar. sim. É assim, ó, eu acho que isso leva a gente a ter um questionamento ou talvez não. A gente não sabe. Eu não tenho como. Tu sim, defende a gente ela não e pronto. Tá. Né? Não tem. Não te digo que 100% de todos os episódios de violência que ela relatou, que eu digo assim, Foram. realmente foi assim. Uhum. Né? Eu acho que em alguns momentos ela estava tão fragilizada que, tipo, dele chegar perto, ela pensava, ele vai tentar. Não, ele se vai ela fazer, realmente foi, ela tava apavorada. né? Então, mas a questão ali Fez? que ele atirou Sim. nela, Ele isso eu atirou. acredito. Pode ter havido falhas no processo? Pode. Acredito. Claro. Já vi Como não? Nem sei se vários. Acontece de não vários. ter. Porque é conduzido por seres humanos, né? Uhum. Porque Por também mesmo o que a questão é que eles colocam no documentário que ela resolve passa a não acreditar nele, né? Isso eles trazem no documentário. A gente não sabe se foi de fato assim. Mas que eles estavam juntos, casados e tudo bem, tudo mais. Ela estava já tetraplégica ou paraplégica? Paraplégica, né? Ela já estava, já tinha levado os tiros, já tinha sido a casa, então. Mas eles continuavam juntos e tal. No momento que ela descobre a traição, é que começam as acusações contra ele. É isso que eles trazem, essa questão. Teria uma motivação pela vingança dela, ou pela dor dela de ser traída. E de acusar ele de uma coisa, porque até então não teria sido feita nenhuma acusação contra a agressão, né? E daí nisso, trazendo para a realidade, também acontece, né? Sim, é que a gente nunca tem como saber tudo. Não, claro. Né? Então, já nessa questão que tu citou, Karine, eu assisti uma entrevista dela com o Fábio Porchat, não sei se você viu. Eu vi trechos, alguns trechos assim, mas não... Então, ela relata que logo que aconteceu, a visão para ela era do que ele passava para ela. Não, Maria, realmente os caras estavam aqui, me machucaram, e ela estava machucada e ela ficou, não sei se foram 3 ou 4 meses no hospital, e só depois que ela saiu do hospital é que o delegado foi ouvi-la. Ou seja, isso se faz. Se a pessoa está consciente, a vítima está consciente, a primeira coisa que se faz, a polícia vai até o hospital e ouve, pega o depoimento da vítima. Né? Ela foi ouvida 4 meses depois. Até então, ela tinha contato com o marido e a visão que ela tinha, a percepção era a que ele passava para ela.
de que haviam entrado homens lá, que tentaram assaltar a casa, porque ele havia chegado com uma quantia de dinheiro expressiva, que ele tinha voltado de uma viagem no dia anterior. Mas daí né? a agressão psicológica, então, que ele estaria fazendo nesse caso, ela... Ludibriou. Então, daí tu pensa, né, como tu falaste. Ah, mas e por que que ela só se voltou contra ele depois? Pelo que eu entendi, que foi a percepção que eu tive vendo já tive vários vídeos dela, né, em entrevistas. Foi isso que ela disse. Que depois que ela foi ouvida e que o delegado a chamou para conversar várias vezes, foi o delegado que disse para ela: não ocorreu assalto. Não tinha mais ninguém na casa. Daí que ela começou a pensar pela forma como o delegado Como se relatou para ela. Foi ficando, começou a ter mais lucidez, então, em relação ao caso. Se é uma farsa, o delegado, a gente pode dizer que incutiu falsas memórias na cabeça dela. O Como a gente vai marido estava saber? fazendo isso. Porque aí tem e a questão também da amante, que eu acho assim que é o ponto de um lado e do outro, porque até então ela descobriu que tinha uma amante no próprio documentário, se falava que ele fazia tudo por ela, ele era o trabalhador da família, ele era não sei o que, ele não tinha nenhum defeito até, daí chegou lá, e daí no caso, do nada, ela chegou em casa e viu que eu tinha cartas, que eu tinha uma amante há não sei quantos anos, 3 anos? Ou um fazer tempo assim, tempo um tempinho assim, já. né? Então, tipo, tá, mas tu não gostava dele? Eu fiquei com essa sensação também no episódio, que é contra ele, no caso, né? Sim. E daí eu fiquei pensando, mas como traiu? Se até então tu tava indo, se dedicando a ir ao hospital, visitar, viajar, pagar passagem, né? Aquela coisa toda. E tinha uma amante. Daí eu achei incoerente nesse sentido, entendeu? Sim. Porque é incoerente de as pessoas agirem assim, né? A questão ali da amante me chamou a atenção porque em nenhum momento foi citado nem sequer um apelido e nem foi mostrado Pois cartas. é. Sendo que, E também. E daí, principalmente a Maria da Penha, ela abriu tudo, né? Para mídia, para imprensa, e correu atrás, e cartaz, e me fez isso, me fez aquilo. Por que ela não mostrou isso, então? Ninguém nunca se viu as ditas cartas. e aí também sumiu o amante. Ele tinha amante, já era 3 anos. E De um desapareceu. relacionamento, né? Paralelo. E daí, do nada, ele começou a sofrer esse processo. Então, daí a amante, tipo, morreu. Foi abduzida. Foi abduzida, pois é. Ela não incomodou nada, entende? A amante nunca veio falar. Na entrevista essa, que eu referi com o Fábio Porchat, o que ela diz? Quando começou? Tá? Ela relata que depois do nascimento das filhas, que ele teve direito a se naturalizar brasileiro, aí ele começou a mudar o comportamento dele. Sim. Então ela acha que o que ele queria era conseguir, né, se naturalizar brasileiro, para daí ele se livrar dela. Porque ela fala, né? Ele, excelente marido, né? Trabalhador, carinhoso comigo, carinhoso, né? Com as filhas. Quando a gente finalizou ali, a família estava com as filhas, ele simplesmente mudou. E eu não entendi por que que ele fez isso. A gente estava bem, a gente tinha uma casa, a gente tinha uma família, e ele simplesmente mudou. Tinha coisa de herança, não de seguro, não tinha, que ele queria também, por isso, matar ela. E na verdade eles tinham, né, patrimônio, tinham valores em dinheiro, tinha casa, tinham investimentos, porque ela também, quer dizer, ela é, né, farmacêutica bioquímica, com doutorado. Também não é pouca coisa. Exatamente, com certeza. As gurias, vocês vão concordar comigo que penso eu, qualquer pessoa que tem um acidente, é baleada e fica paraplégica, ela vai estar abalada emocionalmente. Com certeza. Né? Total. Com certeza. Né? Então, assim, vai ficar mais fácil, né? Então, por um lado, ela tem todos os indícios que o lado dela é o fidedigno, porém eles trazem ali coisas desde assinatura errada, de arma que não foi a mesma, né? Então, assim, eu acho que o que cabe é isso, é levantar a dúvida,
pra gente não ficar cega numa verdade única, Sim, né? sim. Eu acho que cabe isso. Em qualquer caso, ali específico, mas assim, na prática, quando tu faz a escuta, quando eu faço a escuta, é uma escuta diferente. Tu fica, né? Tu vai acreditar, mas tu tem que investigar se realmente a pessoa tá, Claro, com né? certeza. É interessante, né? Quando eu vi que eles tinham colocado, eu pensei, nossa, vou ter que assistir. Eu só mandei pra Fiquei Galine depois. É muito sério. Eu também tinha visto, eu gosto deles, porque eles dão sempre um outro lado. Aham. Daí quando a Galine, tu já viu isso? Eu digo, não, mas vou assistir. Eu mandei. Amiga, é muito sério. Uhum. Eu, como trabalho com direito, eu nunca pego algo e tenho como Como verdade certo, real. é. Tem de verdade absoluta. Uhum. Não, porque sempre tem, às vezes, um não conta tudo, né? Às vezes por vergonha ou por, não, eu vou contar a parte que só ele me fez, né? Pra Ah, não me sim, prejudicar, claro. né? Mas o que que às vezes, muitas vezes acontece, né? Começam a brigar e às vezes a mulher vai pra cima do homem. Pois E é, começa a arranhar e dar tapa. Sim. Tem homens que nós falamos isso né, antes. se defende e sai fora. E tem outros que Mas devolvem. dependendo da situação, né? Às vezes já tá, o relacionamento já não tá tão bom, já andam em brigas. O cara não vai nem saber, Aham. o cara vai pegar, vai sentar a mão na cara dela. Daí ela vai lá e diz: Não, a gente estava em casa jantando e ele veio me bater. Já vi isso? Olha só. Já vi isso? Mas eu vou contar um caso para vocês de um casal de clientes que eu atendi, um processo civil, porque eles estavam com problema num carro, que o carro, compraram um carro velho e estava sem documento, eles queriam ver como é que podiam resolver para regularizar o carro. Atendi eles numa quarta de tarde, se eu não me engano. Tá? Deu, passei para eles, ó, a gente precisa de tal e tal documento, assim, né? Ver o que tu me consegue para ver se eu vou conseguir resolver. Não, não, doutora, pode deixar, tá? E os dois saíram. E, tipo assim, os dois bem tranquilos, e ele chamava ela de nega, né, nega? Porque daí a gente pagou tanto lá pro fulano, né, nega? E ela, sim, sim, sim. Tá, isso, eu, se não me engano, foi numa quarta ou quinta-feira à tarde. No sábado de noite, foi no sábado de noite, ele me liga. Doutora, aqui é o fulano, eu não lembro o nome dele, juro que eu não lembro o nome do rapaz, até graças a Deus, só fiquei com essa história na minha cabeça, nunca mais esqueci. Doutora, aqui é o fulano, eu fiz merda. E eu disse, o que aconteceu? Eu tava em casa com meus filhos, fazendo janta. Daí ele disse, matei a minha mulher. Eu disse, como assim? Ah, doutora, nós tomamos umas cachaças e a gente começou a discutir, ela veio pra cima de mim e eu dei um tiro nela. E eu tô desesperada e meu filho tava aqui, meu filho viu, eu tô desesperada. Tatiana ou Tatiane? Tatiana. Tatiana. E eu disse, tu tá onde agora? Ele disse, tô aqui na chácara do meu primo, eu não sabia o que fazer, eu tô aqui desesperado, tô desesperado. Eu disse pra ele, não adianta tu querer fugir, tá? Porque teus filhos viram, os vizinhos estão ali, não tem o que fazer. O que a gente vai fazer? Eu vou conversar com a delegada, vou agendar um horário e a gente vai lá, tu vai se entregar. Tá bom, doutora, tá bom. Então eu aguardo o seu retorno, então, pra gente combinar. Eu disse, não, já fica certo. Segunda-feira, às 8 da manhã, vá lá no escritório, a gente se encontra lá, a gente vai junto pra delegacia. Tá? Só vou conversar com a delegada, né? Mas a gente vai lá, se ela não puder atender nós na hora, na primeira hora, a gente espera um pouquinho. Tá bom, combinado. Então, segunda-feira, às 8 horas, no seu escritório. Tá. Daí eu peguei e falei com a delegada Daniela, né, da homicídios ali. Disse, oi, Dani, tudo bem? Ó, o caso assim, assim. Ela, sim, é teu cliente, tá? Disse, é meu cliente. E ela, vai se apresentar ou eu vou pedir mandado? Não, ele vai se apresentar, tá? Vai se apresentar, já combinei com ele tá lá na chácara do primo dele, mas eu já mandei ele vir. Segunda-feira, às 8 da manhã, a gente se apresenta lá. Daí eu até briguei com ela, né? Eu não vou ir no domingo na delegacia. Daí ela disse, não, tranquilo, então. Ela disse, te espero lá. Porque, tipo, E foi? a gente que trabalha, Aham. conhece os delegados, sabe se a gente liga e diz, ó, é meu cliente, eu vou levar ele, sabe o que a gente vai fazer. E ele né? foi? Agora vem a pior parte. Tá? No domingo, de noite, a delegada Daniela me liga pro meu celular. Ela disse, Tati, tem uma para te contar. E eu, que foi, Dani? Teu cliente que ia se apresentar amanhã? Se E eu matou. que fui. Se matou. Se matou.
Não aguentou. Aham. Ela disse, recebi uma ligação, daí eu fui lá nessa chácara para fora, chegamos lá, ele tinha se enforcado. Então, começou com um caso civil, Do carro. por causa de um veículo sem documentação, que virou uma Matou a Maria da nega. Penha, né, uma violência doméstica, com feminicídio, porque ele matou ela, e terminou com Suicídio. suicídio. Ou seja, de fato, ele estava muito arrependido mesmo, né? Sim, Então, sim. foi uma impulsividade. Ele, no telefone, quando ele me ligou, ele estava desesperado. Ele disse, eu estou desesperado. Cada Eu não vez. podia ter feito isso, eu não podia ter feito isso. Isso. Pois. E a criança fica... Eu pensei nisso. Ficaram as crianças, eu não me engano, eu não me lembro se eram 2 ou 3 filhos que eles tinham. Nossa. E não eram grandes, não, eram tipo escadinha, Gente. 6, 7 e 8. Meu Deus. O que eu acho grave? Porque a lei em si, independente se a Maria da Penha sofreu agressão ou não, a lei existe. Existe. Uhum. O nome que a lei tem é só um nome, mas de fato a lei veio para proteger as As mulheres em mulheres. situação de risco doméstico, que é uma realidade, é uma realidade. Se há casos de exceções de mulheres que se vingam, né, ou que têm um comportamento mais impulsivo de acusar alguém indevidamente, então eu vejo isso como a gravidade, porque uma coisa que era para ser tão boa, aí em casos de exceções de mulheres que usam a lei Pro de mal. forma errada, Sim. acaba prejudicando mais ainda aquelas que realmente necessitam da proteção, né? Sim, porque demorou tanto tempo para ter uma lei de proteção específica para a mulher, que é realmente vítima de violência. Daí, algumas pessoas, algumas mulheres usam isso como forma de vingança. Prejudica. Porque também Prejudica. teve no... Daí todo mundo fica com o pé atrás. Será que é verdade? É isso. Será que ela isso aí apanhou mesmo? começa a causar desconfiança nas outras. Sim, em todos os outros casos, né? Uhum. Daí é uma questão de caráter, né? Exatamente. E de loucura, como a gente estava comentando. Né? Caráter e de doença mental. Exatamente. De sanidade. Tanto louco. Eu. Sendo bem, bem direta. A mulher, se ela quer ferrar o homem, é muito fácil. É só ela ter mau caráter. Porque qualquer relação sexual tem atrito e existe. Ah, sim. Fica uma certa, não vai ser uma laceração enorme, mas fica. Fica. Né? Machucado. Exatamente. Uhum. Vai lá, passa a noite Pronto. com o cara, chega na delegacia, ó, eu não queria, ele me forçou. Daí faz exame de corpo de delito. Pronto. Positivo. Olha só. É Sim. o caráter mesmo. É um absurdo, né? É um absurdo. Uhum. Absurdo, Mas é. sim. Porque, Mas do ser humano, infelizmente, a gente pode esperar tudo. exatamente. Mas a gente tem que ter aquela tranquilidade, fazer o nosso trabalho, A nossa ouvir parte. atentamente, né? E acolher quem bate na nossa porta, que realmente precisa. Porque se eu deixar de acreditar que o processo vai tramitar, que a justiça vai acontecer, eu tenho que trocar de Eu tenho profissão. que trocar de profissão, verdade. Não, e nós que não somos, se a gente deixar de acreditar que Vamos existe correr de pra fato onde? uma justiça, o que vai acontecer, né? A gente vai... Então a Desamparadas. gente vai começar a ficar acomodada, né? Consentindo coisas que não deveria, então. Porque, ou vamos buscar a justiça com as próprias mãos, Sim, né? Então não tem saída, né? A gente tem que, às vezes, se ancorar na justiça do judiciário mesmo, né? Não na justiça divina. Isso aí, Eu acho que é meninas. isso, Acho né? que deu, né? Ótimo. Acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa, né, Tati? acho que sim. Claro que sim. E até se o pessoal ficou com alguma dúvida, né? Sim, Pode a gente mandar vai que a gente colocar consegue. os contatos. É isso ali. e a gente consegue esclarecer. Eu acho que a gente trouxe questões bem importantes, Bem importantes. assim, né, pro pessoal também parar pra pensar e daqui a pouco tem alguém passando Por uma isso, e ver. situação assim, sim. acho que vou dar um passo pra trás, vou dar uma Vocês não respirada. têm noção de gente. Isso que é só mais boca a boca, porque eu não fico passando isso no Facebook. Hoje atendi uma mulher que apanhou do marido, assim, Uhum. não, né? Sim, Mas tipo, boca a boca, uma fala, outra fala. Me chamam no Facebook, nem é minha amiga, não é minha amiga. Aham. Me chamam no Me cliente. pedindo. Por favor, doutora, eu tô passando por um problema. Posso conversar com a senhora? Duvido, Ih, quantos? Tati. 10 horas da noite. Daí eu digo, me chama no Viu WhatsApp, como ali as fica mais pessoas fácil a estão gente conversar. precisando?
Já pode mandar um áudio. Eles mandam, é um podcast, né? 5 minutos de Só áudio. você dá o meu cartão também. É, que daí encaminha. Sim. Obrigada, Também Paty. precisa, né? Claro, Tem que ter uma rede, às vezes claro, precisa. claro. A Obrigada. gente, na verdade, tá rindo, né? Mas é um assunto sério. E quem passa por esse trauma, realmente, de sofrer agressão, Precisa de um precisa, nossa, demais, né? De um acompanhamento. E é um acompanhamento longo, né? Não é uma questão de 10 sessões ali e resolveu, né? Eu já tive casos e que terminou com a separação. Assim, mas ela era vítima mesmo. Vítima. Uhum. Mas, assim, já tive casos de sucesso. De que ela se livrou, no caso, Conseguiu melhorar do agressor. agressor. Uhum. É. Que bom. Então tá, meninas, eu vou Tati, muito obrigada. Obrigada, Né? meninas. Obrigada Precisarem por ter de alguma conseguido coisa, vir. Alguma orientação. Tá, por enquanto, não, mas vai precisar. saber, né? Vou ficar com o teu telefone já ali, né, na Nos chamada contatos. de emergência. Meu Deus, cheio. Vem aqui. Pode mandar comigo. E aí eu queria agradecer também os nossos outros parceiros, o Vale Natural, a Clínica Estética do Sorriso e o Pet Center Clínica Veterinária, que também proporcionam que a gente faça esses momentos aqui, consiga levar todas essas informações para essa comunidade que tem nos acompanhado e nos seguido. Convidar de novo para quem ainda não segue o nosso canal lá no Instagram, vai lá, clica lá, seguir, @Falo Mesmo Podcast, vai lá no Instagram da Vox2U, @Vox2U, Passo Fundo, acompanha eles, que eles são nossos parceiros nesse desafio de transmitir essa mensagem com mais clareza, né? Melhorando a nossa comunicação todo dia. Isso aí. Então, até a próxima, né? Até, tchau, tchau. Tchau.